fazer uma oração. E antes de orarmos, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, número 9. Salmo de número 9. Nós leremos os versos 1 e 2. Salmo de número 9, versos 1 e 2. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui uma vez mais, para glorificarmos o teu nome, para louvarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Pedimos em nome de Jesus que nesta manhã o Senhor nos instrua conforme a tua palavra e que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo cada dia mais sobre os teus desígnios, propósitos e santos decretos. Ajuda-nos a compreendermos a tua palavra e a vivermos por ela, praticando cada princípio em nossa vida. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Podem sentar. Meus irmãos, hoje nós vamos concluir a nossa série falando a respeito da revelação de Deus. Os irmãos devem se lembrar que nós já comentamos, o nosso texto é o Salmo de número 19, e nós já falamos a respeito da revelação de Deus na natureza, quando Davi fala sobre isso nos versos 1 até o verso de número 6 do Salmo 119, ou melhor, do Salmo 19. E na nossa última ministração, nós começamos a falar a respeito da revelação de Deus nas Sagradas Escrituras, que é aquilo que nós chamamos em teologia de revelação especial. A revelação de Deus na natureza é a revelação natural de Deus, e a revelação de Deus nas Escrituras é a revelação especial.
E na nossa última aula aqui, nós ficamos só na primeira parte do versículo 7, que diz: a lei do Senhor é perfeita. E nós enfatizamos aqui que a palavra de Deus, ela tem origem no próprio Deus. Nós aqui derrubamos as teses da Igreja Católica Romana, que afirma que a Escritura tem sua origem na tradição católica. E nós mostramos claramente nas Escrituras que essa afirmação é equivocada, herética. A Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, têm origem no próprio Deus. Deus é a fonte da sua própria palavra, e nós explicamos isso. Também falamos a respeito da autoria das Escrituras, e falamos que o autor principal, ou o autor primário, é Deus, e os autores instrumentais são os seres humanos, ou seja, Deus é a fonte da sua palavra, e os homens foram os instrumentos que Deus se utilizou para que eles escrevessem as Sagradas Escrituras. E os irmãos devem se lembrar que nós chamamos isso, como é chamado em teologia, de autoria dual. A autoria dual aponta para a autoria de Deus sobre a instrumentalidade dos homens. Deus é o autor das Escrituras e usou os seres humanos para escrever. Há um autor que eu gosto muito de lê-lo, e eu não vou conseguir pronunciar o nome dele aqui, mas ele diz algo muito interessante. Ele diz que na condução da Escritura, na maneira de escrever a palavra, o que os homens escreveram, nós temos uma soberania de Deus controlando os homens. Ou seja, Deus é soberano, Ele escreve, Ele ordena que se escreva a sua palavra, e Ele vai movendo soberanamente esses homens, a fim de que eles escrevam só aquilo que Deus disse para ser escritos. Então nós vemos aí essa soberania de Deus na formação da sua palavra, na formação do cânon bíblico. Mas, hoje nós vamos, como disse, partindo para a conclusão, nós vamos ver então as declarações que Davi faz acerca da palavra. E nós veremos que essas declarações que ele faz aqui, traz para nós o que é as Escrituras Sagradas e o que elas fazem na vida daqueles que a ouvem e a praticam. E ele faz isso a partir do versículo de número 7, que é o que veremos agora. Ele vai nos mostrar também que a revelação especial de Deus nas Escrituras, ela é infinitamente maior do que a revelação de Deus na natureza. A revelação de Deus na natureza revela, como diz Romanos 1, os atributos de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Mas, quando nós atentamos para a revelação de Deus nas Escrituras, nós veremos que ela fala sobre todas essas coisas também, mas ela nos mostra o caráter de Deus. Ela nos mostra o plano redentor de Deus para a salvação. E mais, ela nos mostra a revelação plena de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é a revelação plena de Deus. Jesus é a revelação máxima de Deus. Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, de maneira que ninguém pode conhecer ao Pai se não conhecer o Filho. Ninguém pode conhecer plenamente a Deus sem Cristo é a revelação de Deus. Então vamos analisar aí, queridos, em primeiro lugar, o que a palavra de Deus é e o que ela faz na vida do ser humano. Veja, Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então notem bem, primeiramente Davi usa uma expressão aí para se referir à palavra de Deus. E qual é a expressão que ele usa para se referir à palavra de Deus aqui? Ele usa a expressão lei. Na verdade, os judeus se referem à lei de Deus como a Torá. E é curioso porque quando os judeus usam esta palavra, lei, para se referir às Sagradas Escrituras, eles têm em mente, em primeiro lugar, os 5 livros de Moisés, que é aquilo que nós conhecemos como Pentateucos, que os judeus chamam de 5 rolos.
Então, eles se referem à lei falando a respeito desses 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Porém, a palavra lei, ela também é usada para se referir a todo o Antigo Testamento, incluindo os Salmos e os profetas. Então, quando os irmãos lerem a palavra lei na Bíblia, ele está se referindo tanto aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco de Moisés, como também está se referindo aos Salmos e aos profetas. Por isso que nós dissemos aqui, na nossa última aula, que quando Abraão diz para aquele rico no Hades, eles têm Moisés e os profetas, ele estava se referindo a todo o conteúdo do Antigo Testamento. Eles têm as escrituras sagradas. E veja, Jesus fez isso. Abram a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Veja Jesus se referindo aos livros da lei dessa forma. Lucas capítulo 24, versículo 44 e 45. Veja. Lucas 24, 44 e 45. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Aí vem, na lei de Moisés, uma referência ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros, nos profetas e nos salmos. Quando Jesus se utiliza dessa divisão aqui, lei de Moisés, profetas e salmos, ele está se referindo a todo o Antigo Testamento. Então, o que é a lei de Deus? A lei de Deus, em primeira mão, se refere diretamente a todo o Antigo Testamento escrito. E ele mostra isso no versículo seguinte, olha o versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, o que são lei, profetas e salmos juntos? As Escrituras do Antigo Testamento. Sempre que os irmãos lerem a palavra lei, tenham isso em mente. E veja, Davi fala disso aqui no Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor, ou seja, as Escrituras, a palavra viva e verdadeira de Deus. Mas, quando nós olhamos a palavra lei aqui também, não apenas se refere ao Antigo Testamento, mas se refere a toda a Bíblia Sagrada por inteiro. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então, quando nós usamos a palavra lei de Deus, lei do Senhor, nós estamos nos referindo hoje também a todo o cânon sagrado, a toda a Escritura. Não é apenas os 10 mandamentos, o decálogo, não é apenas os 613 mandamentos que nós chamamos de mitzvot, não, mas se refere a toda a Escritura. A Bíblia que você tem em mãos nessa manhã, a Bíblia que você está manuseando nesta manhã, ouvindo a voz de Deus através de suas páginas, esta palavra é a palavra de Deus, é a lei de Deus que nós devemos seguir, obedecer e praticar. Então, esta é a lei do Senhor. E o que Davi faz aqui ao usar o termo lei é uma sinédoque. Os irmãos sabem o que é uma sinédoque, né? Quem aí é bom de português sabe o que é isso. O que é uma sinédoque? É uma figura de linguagem em que parte de alguma coisa representa o todo. Melhorou? Parte de alguma coisa representa o todo. Por exemplo, quando eu uso a sinédoque para falar que alguém ficou sem casa para morar, eu não digo fulano perdeu a casa. Eu posso usar uma sinédoque e dizer assim: fulano ficou sem teto. Eu estou usando apenas uma parte da casa, o teto. Mas ao usar isso numa sinédoque, fulano ficou sem teto, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ele ficou sem casa. Isso é uma sinédoque. É o que Davi está fazendo aqui. Quando ele usa lei, ele está usando uma sinédoque, tomando parte de uma coisa para se referir ao todo. A lei se refere diretamente aos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas quando Davi se utiliza da palavra lei aqui, ele está se referindo a toda a Escritura. Então, é bom nós entendermos isso aqui. Mas veja bem, o que é que ele diz que a lei é? Primeiro, ele classifica a palavra.
Depois ele diz o que a palavra é. E depois ele diz o que a palavra faz. Veja, verso 7. O que ela é? A lei do Senhor, ela é o quê? Ela é perfeita. E a palavra que é usada aqui para perfeita no hebraico é a palavra tamihim. Essa palavra pode ser traduzida de diversas formas. É uma palavra polissêmica. Ela tem inúmeros significados. Dentre eles, a palavra perfeita aí significa irrepreensível, sem defeito, inteiro, inculpável, íntegro, completo, imaculado ou perfeito. Ou seja, Davi está dizendo que a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela é insuperável em todos os sentidos. Ela não tem nenhum defeito, ela não tem nenhuma contradição. Ela é completa, perfeita e inteira. Por que é importante nós enfatizarmos isso aqui? Porque nós estamos vivendo em uma era onde se está falando em atualizar a Bíblia. Eu pergunto aos irmãos, é necessário atualizar aquilo que é perfeito? Não. Então, se Davi está dizendo que a palavra do Senhor é perfeita, completa, inteira, sem defeitos, sem falhas, inerrante, infalível, ela não precisa de atualizações. Na verdade, os pastores que aparecem na mídia com a ideia de atualizar a Bíblia, eles estão querendo atribuir à Bíblia imperfeições. Eles estão querendo atribuir à Bíblia faltas. Ao invés de se atualizarem pela Bíblia, se moldarem pelo ensino das Escrituras, eles estão querendo fazer com que a Bíblia se atualize aos seus pecados, aos seus maus comportamentos. Para os irmãos terem uma ideia, já existem traduções de Bíblias com gírias, xingamentos e palavrões. Eu fico pensando como é que uma pessoa tem coragem de ficar horas, irmãos, fazendo um lixo desse. E a Bíblia é horrível. É a famosa freestyle. É uma Bíblia imoral. Não pode ser chamada de palavra de Deus. O que eles fizeram? Eles pegaram a Sagrada Escritura, o livro santo, e eles corromperam as palavras. Há palavrões na Bíblia deles. Mas esta que nós temos em mão, a palavra inerrante do Senhor, ela é perfeita, ela não tem falhas, ela não precisa de atualizações e ela não precisa de acréscimos ou retiradas. Ela é perfeita como ela é. Veja o Provérbios 30, por favor. Veja o que o sábio Agur diz. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Vejam bem, veja como é lindo essa expressão. Primeiro, Agur, ele vai, nesses versículos, ele vai nos transportar das incertezas das especulações humanas e tolas para a perfeita e confiável revelação de Deus na palavra divina, profunda, inerrante. Olha o que ele diz, verso 5: toda palavra de Deus é pura, perfeita. Ele é escudo para os que nele confiam. Aí vem a proibição: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Se alguém acrescenta algo à palavra de Deus, o mentiroso não é Deus, é ele. E esse texto aqui, irmãos, ele dá base para uma aula de 2 horas. Mas eu quero apenas que os irmãos entendam uma coisa aqui nesse texto. Quando alguém acrescenta algo à palavra, ou diz algo que a palavra de Deus não diz, é invenção da cabeça do pregador, é invenção da cabeça do ensinador, é invenção da cabeça do pastor. O mentiroso não é a palavra não, o mentiroso é ele. Olha o que o texto está dizendo: nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda, e sejas achado mentiroso. Então alguém pode estar pregando a palavra de Deus e está mentindo. Quando ele acrescenta algo à palavra de Deus, ele está agindo como um mentiroso. Mas o que é que ocorre na maioria das vezes? Crentes sem conhecimento das Sagradas Escrituras,
ouvem coisas mentirosas de pregadores que usam a Bíblia de forma distorcida, e eles acham que foi Deus e não o pregador. E ficam com raiva de quem, no fim das contas? De Deus. Ah, Deus me prometeu e não cumpriu. Não, Deus não lhe prometeu nada. Quem prometeu foi o pregador, em nome de Deus. Mas Deus não prometeu nada. Se alguém acrescenta algo à palavra de Deus que a Bíblia Sagrada não disse, esta pessoa, por mais bem intencionada que ela seja, ela é uma mentirosa. Uma mentirosa. A palavra de Deus não precisa de acréscimos nenhum. A palavra de Deus não precisa mexer nela, não precisa tirar nada dela, nem acrescentar nada. Ela é perfeita do jeito que ela é. E veja, a palavra que ele usa aqui, irmãos, é uma palavra maravilhosa. Quando ele usa a palavra pura aí, é a palavra tsaraf, em hebraico, que significa provada, refinada e aprovada. Ou seja, ela foi testada, ela foi aprovada. E nós conhecemos a essência dela, ela é pura. Ela não tem contaminações, ela é perfeita. Qualquer pessoa que modificar a verdade da palavra, altera o seu padrão de verdade. Se eu modificar alguma coisa da Escritura, eu estou alterando o padrão de verdade da Escritura. Ela é a verdade de Deus como ela é, do jeito que está aí. Matthew Henry, ele disse que a Bíblia é inteiramente livre de qualquer corrupção, inteiramente constituída de tudo que é bom e inteiramente confiável. Isso aqui é interessante. Inteiramente confiável. A Bíblia é digna de toda a nossa confiança. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, e Deus não pode mentir. Por isso que a Bíblia é digna de confiança. Se é a palavra de Deus, se é a voz de Deus, se o que temos aqui foi o que Deus falou claramente, se o que temos aqui emana do próprio Deus, nós não temos que duvidar de nada do que está escrito aqui, porque quem falou não pode mentir, não pode. Veja, Hebreus capítulo 6, se Deus mentisse, ele deixaria de ser Deus, e Deus não pode mentir. Os homens que acrescentam coisas à Bíblia são mentirosos, mas o Deus que é a fonte e a origem das Escrituras não pode mentir. Veja, isso é maravilhoso. Hebreus 6, versículo 18. Hebreus 6, verso 18, veja. Para que mediante duas coisas imutáveis, aí o que vem a seguir? Nas quais é impossível que Deus minta. Deus não pode mentir, irmãos. Hebreus 6, 18. Impossível que Deus minta, Deus não pode mentir. Se Deus mentisse, ele deixaria de ser Deus. Se Deus mentisse, ele não era confiável. Por que nós confiamos na Sagrada Escritura? Porque nós cremos nesse livro maravilhoso, sagrado e extraordinário, porque ele tem origem em Deus, é a verdade de Deus, e Deus não pode mentir, é impossível que Deus minta. Então nós temos o privilégio de ter em mãos o livro que é a verdade absoluta de Deus. É a verdade absoluta. Na faculdade, na escola, você vai ver, por exemplo, professores negando o relato de Gênesis 3. Aliás, irmãos, Gênesis 1 a 12, se você tirar Gênesis 1 a 12, você tira toda a base da fé cristã. Os capítulos mais atacados são Gênesis 1 a 12. Ali está a base de toda a história da redenção. E você vai ver professores atacando Gênesis 3. É sério que vocês acreditam que uma serpente falou? E eu sempre digo, sim, eu acredito até que um burro fala. Você não está falando comigo? Irmãos, é uma idiotice negar isso aqui. Não tem como negar. Se o texto sagrado diz que a serpente falou, falou. Agora, começam as especulações, mas isso é história para boi dormir. Como você pode acreditar que uma serpente pode falar? E geralmente eu devolvo com a gentileza. Como você pode acreditar que uma explosão criou tudo perfeito?
Me diga o que é mais absurdo: é eu acreditar que um animal possuído por Satanás pode falar, ou eu acreditar que uma bomba atômica, uma explosão cósmica criou tudo organizado? O que é mais fácil? Uma possessão demoníaca fazer um animal falar, ou eu soltar uma bomba nesse terreno vazio e virar uma praça? Eu preciso ter fé para acreditar mais em quê? Mais nessa idiotice de que uma bomba vai produzir uma praça aí do lado. É mais fácil acreditar que a serpente falou por possessão demoníaca do que com explosão criou tudo organizado como nós temos aqui. É mais fácil acreditar que a serpente falou. Há um livro que eu recomendo os irmãos lerem. É um livro difícil, uma linguagem difícil, mas é bom ler. Norman Geisler. Não tenho fé suficiente para ser ateu. É ótimo esse livro. Porque no livro, Norman Geisler ele vai mostrar que é necessário ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. E ele prova isso claramente no livro. E é verdade. Então, tudo que está escrito aqui, por mais absurdo que pareça quando estivermos lendo, por mais estranho que pareça aos nossos ouvidos quando estivermos ouvindo, tudo que está escrito aqui é verdade, porque tem origem em Deus, e Deus não pode mentir. É um ponto que nós temos que enfatizar. Agora note, a palavra de Deus como perfeita, ela é a única autoridade para julgar o credo de alguém. Como é que nós julgamos o credo das pessoas, aquilo que as pessoas acreditam? Pelas Escrituras. Por que vez ou outra nós estamos aqui falando e nós apontamos erros doutrinários de outras doutrinas? Pela Bíblia. Porque é as Escrituras que provam o credo doutrinário de alguém. Eu sei que a igreja é bíblica ou não, pelas Escrituras. Eu sei que aquele ensino é verdadeiro ou não, pelas Escrituras. Então a Sagrada Escritura, ela julga o credo das pessoas, o que as pessoas creem. Em segundo lugar, as Sagradas Escrituras julgam o caráter das pessoas, o que as pessoas são. E em terceiro lugar, a palavra de Deus, ela julga a conduta das pessoas, o que as pessoas fazem. Então, quando a Bíblia é lida, exposta e pregada fidedignamente, ela está julgando as pessoas. Ela está julgando o que as pessoas creem. Ela está julgando quem as pessoas são, seu caráter, e ela está julgando o que as pessoas fazem. O ano passado, eu estive ministrando aqui num domingo à noite, e tinha um rapaz aqui, ouvindo, não era crente, e eu estava ministrando aqui sobre pecados, e preguei aqui fortemente, veementemente contra o pecado. Terminou o culto, eu fui para casa. Na quarta-feira pela manhã, quando eu vim para o culto de oração aqui, e nesse período estava muito frio e muito escuro, e como eu não tinha um transporte ainda, eu vim a pé por dentro. Não foi o ano passado, não? Há uns anos atrás. Eu vim a pé por aqui por dentro, e eram umas 4 e pouco da manhã, eu estava aí na frente da igreja, e ele estava bebendo ali na esquina. E esse camarada veio de lá para cá, e eu disse, vai dar confusão agora, que ele vinha pronto para brigar. E ele chegou perto de mim e disse assim, ei pastor. Eu parei assustado, só estava eu e ele, tudo escuro. Ana não tinha vindo nesse dia. E eu disse, diga meu amigo. Aí ele disse assim, rapaz, eu saí dessa igreja aqui domingo com muita raiva do senhor. Eu disse, foi mesmo? E o que foi que eu lhe fiz? Ele disse, não, você não fez nada. Só que lá em cima você abriu a Bíblia e você disse um monte de coisa que era tudo comigo. Eu nem vi ele no culto de domingo, irmão. E era tudo comigo, e eu fiquei com muita raiva de você. E eu disse aos meus amigos, eu ainda vou voltar naquela igreja, eu vou dar na cara daquele pastor. Mas aí um dos meus amigos que era desviado disse que o senhor nem me conhecia, mas o Deus que ele estava pregando me conhecia muito bem. E à medida que eu estava pregando a palavra, era a palavra que estava julgando o meu comportamento. E ele ainda, sobre o efeito do álcool, disse, então ao invés de brigar com o senhor, eu quero lhe agradecer. Porque se Deus ainda falou comigo, significa que ele ainda tem interesse na minha vida. E eu comecei a evangelizar ele aí na porta, mesmo ele sob efeito do álcool. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas naquela noite ele entendeu que a palavra de Deus estava julgando a sua conduta. A palavra de Deus estava julgando o seu comportamento. E se nós
observarmos que o julgamento da palavra de Deus produz o melhor em nós, nós faremos aquilo que Tiago diz no capítulo 1. Ao invés de rejeitarmos a palavra, nós acolheremos com mansidão a palavra e a palavra nos transformará. A palavra é o espelho que mostra os defeitos daqueles que precisam se consertar. Então não se irrite com a palavra. O padrão da palavra é julgar. A palavra estabelece o julgamento. Quando Jesus disse não julgueis, Jesus estava falando sobre julgamentos hipócritas. Não julgue as pessoas com julgamentos condenatórios e hipócritas. Não julgue as pessoas se você pratica o mesmo pecado delas. Mas, pelas Escrituras, nós temos que julgar. Nós temos que julgar. Jesus disse isso em João capítulo 7. Não julgue pelas aparências, julgue pela reta justiça. Paulo disse que nós temos que julgar em 1 Coríntios 14. Se levantarão profetas e falarão no meio de vós, os outros julguem. Julguem o quê? Julguem se a profecia é de Deus, julguem o credo. 1 João 4:1. Prove os espíritos. O que é provar os espíritos? Julgar. Agora, o nosso julgamento não é com base em aparência. O nosso julgamento não deve ser com base em opiniões pessoais. O nosso julgamento não deve ser com base naquilo que a gente ouviu. Nós devemos julgar tendo como base a palavra de Deus. Então pode julgar, desde que o seu julgamento não seja hipócrita e nem condenatório, mas um julgamento limpo, que parte das Escrituras, com o objetivo não de condenar a pessoa errada, mas de conduzi-la ao arrependimento. Esse é o julgamento bíblico. Então é bom nós entendermos isso. Mas vamos lá. O que a lei é, já vimos. Volta para o Salmo 19. Ela é perfeita. E o que é que ela faz? Davi diz no versículo 7 do Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, e agora note o que ele diz, e restaura a alma. A palavra alma que é usada aqui, no hebraico, é a palavra nefesh, que dentre os seus significados se refere à totalidade do ser, ou seja, está se referindo ao eu, que nunca morre. É o ser completo do homem, é a alma completa do homem. E o que é que essa declaração está dizendo aqui? Que a Escritura, através do Espírito Santo, ela tem o poder de restaurar e dar vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados. Ou seja, aprendendo sobre a revelação especial de Deus nas Escrituras, irmãos, nós descobrimos que somente as Escrituras é capaz de transformar o homem, o ser humano, a mulher, totalmente de mortos nos pecados para vivos para Deus em Cristo Jesus. Só a palavra. Não tem mais outro meio. Não tem mais outra coisa. Não tem. Não. Legendários não transforma ninguém. Isso é tolice, isso é idiotice. Não transforma, não é um fim de semana de um programa idiota que vai transformar os homens, mas a palavra de Deus restaura a alma, é a palavra. Nenhum desses movimentos modernos que surgem aí, irmãos, com 5 passos para isso ou para aquilo, tem o poder de transformar o mais vil pecador. Somente as Escrituras faz o homem levantar-se da tumba fria do pecado e ressuscitar vivos e fortes para Deus. Só a Escritura. É o lema da reforma protestante, sola escritura. Lutero defendeu isso veementemente, Calvino defendeu isso veementemente. Fora das Escrituras não há salvação. A palavra de Deus é a única fonte que produz vida no ser humano, somente a palavra. Eu estava comentando com o pastor ontem na mesa, que eu teria técnicas aqui para encher essa igreja em 6 meses. Técnicas pragmáticas. Eu conseguiria encher essa galerinha em 6 meses aqui, com técnicas humanas. Era fácil encher. Mas a gente encheria essa igreja aqui em 6 meses de pessoas não convertidas. E essas pessoas depois iam para o inferno. E a culpa era nossa, que iludimos elas. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, que nós estamos seguindo com a exposição bíblica aqui nessa igreja. E nós estamos vendo um bom número de crentes. Olha o tanto de gente que tem aqui no domingo de manhã, irmãos. Isso é louvado seja Deus por isso. Única e exclusivamente por amor e desejo às Sagradas Escrituras.
Então a igreja está crescendo aos poucos, lentamente. Esse é o propósito de Deus para nós mesmos. Mas eu dou graças a Deus que nós estamos crescendo com pessoas convertidas. Nós não adotamos pragmatismos aqui. Nós queremos que a palavra de Deus, quando for pregada, faça o trabalho dela no tempo dela e para a glória de Deus. É o que temos visto aqui, estamos felizes com isso. Veja o que Jesus diz em João 6. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 63. É um texto muito conhecido nosso. Veja, João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Veja o que Jesus diz aqui. Ele diz: as palavras que eu estou comunicando a vocês, elas são palavras espirituais e são palavras que produzem vida. Só as Escrituras podem ressuscitar o morto no delito e no pecado. Isso aqui é interessante a gente pontuar, irmãos, para a gente entender também a questão do evangelismo. Quando nós estamos evangelizando as pessoas, nós não devemos perder de vista o foco principal. O ímpio, ele vai sempre querer que você faça digressões na hora do evangelismo. Quer ver uma coisa que o ímpio pergunta muito? Se Deus é bom, por que Ele permite o mal na terra? Aí você vai parar e vai explicar isso? Não. Depois a gente conversa sobre isso. Agora eu quero dizer para você: todos pecaram, e você é um desses que estão entre os que pecaram. E você deve se arrepender e crer em Cristo Jesus como Salvador. Não, mas e sobre a questão do mal? Depois a gente fala sobre isso. Eu quero que você entenda que o mal está em você e você precisa se arrepender dos seus pecados. A gente sempre tem que entender que o incrédulo, ele não vai ter a mente transformada para entender esses assuntos. Pregue o evangelho, mostre o quanto ele é pecador, mostre a glória de Deus, mostre o plano da redenção. Quando ele se converter, que ele vinha perguntar a você: e sobre o problema do mal, que a gente chama em teologia de teodiceia? Se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Se eu fosse explicar isso aqui hoje, teria que ser 10 domingos. Então eu não vou fazer isso agora. Tem que ser 10 domingos. Um dia a gente faz essa aula. Mas você diz para ele, quando ele se converter: agora sim, agora você tem a mente transformada. Agora você compreende quem Deus é. Agora eu vou lhe explicar por que Deus permite o mal no mundo. Mas com o incrédulo, não, você vai perder seu tempo. É a mesma coisa de levar um cego no museu. Tem algum proveito? Não, você vai só gastar dinheiro e perder tempo. É a mesma coisa de ensinar cálculos matemáticos para uma formiga. Você vai parecer um doido. É a mesma coisa. Então não argumente logicamente com o ímpio. Mostre para o ímpio que ele precisa desesperadamente de um Salvador. Isso é evangelismo. A palavra de Deus é perfeita e só ela pode restaurar a alma. É o que Davi diz aqui. Muito bem. Volta para o Salmo 19. Vamos mais um pouquinho. Verso 7 ainda. Veja o que Davi dirá mais sobre a palavra, sobre a revelação especial de Deus. Ele diz: o testemunho do Senhor é fiel. É a parte B do versículo 7. E dá sabedoria aos simples. Ou seja, Davi está mostrando agora que a palavra do Senhor, ela é fiel e ela produz sabedoria, e sabedoria verdadeira. Note, a palavra de Deus não nos dá apenas conhecimento. A palavra de Deus nos dá sabedoria. Há uma diferença? Filosoficamente, não. Mas teologicamente há uma diferençazinha entre conhecer e saber. Embora sejam palavras muito próximas e sinônimas, mas o conhecimento aponta para o acúmulo das informações. Quando é que eu sei que eu tenho conhecimento? Quando eu recebo a informação e eu acumulo ela dentro de mim. Aí eu tenho conhecimento. Mas quando é que eu sei que eu tenho sabedoria? Quando eu aprendo a pôr em prática o conhecimento acumulado. Aí é sabedoria. É tanto que a prática daquilo que eu sei
é o que vai provar que o conhecimento foi de fato adquirido. Você quer ver um exemplo? Você passa anos na faculdade, acúmulo de conhecimento, acúmulo de conhecimento. Quando você vai exercer a sua profissão, você aprende na prática coisas que você nunca aprenderia na cadeira da faculdade, da universidade, escutando. Por quê? Porque lá você acumulou conhecimento, agora você tem que praticar o conhecimento acumulado. E à medida que você pratica o conhecimento acumulado, você começa a aprender muito mais do que apenas as informações que você teve. Então, sabedoria é a capacidade de praticar o conhecimento e as informações que me foram passadas sobre a vontade de Deus. Quando eu tenho sabedoria, eu pratico aquilo que eu conheço. Quando eu tenho sabedoria, eu ponho em prática o conhecimento acumulado das Sagradas Escrituras. Agora note bem, porque o salmista chama aí a palavra de testemunho. Você percebeu? Testemunho. E note bem, irmãos, testemunho aqui não é contar histórias da própria vida. É pecado contar histórias da própria vida? Não. Mas o testemunho não pode tomar o tempo da palavra. Porque as pessoas não vêm ouvir a nossa história. As pessoas vêm ouvir a história de Deus, a história da redenção, a história das Escrituras. A minha história não interessa a ninguém. A minha história não salva ninguém. A minha história não transforma ninguém. Mas a história das Escrituras muda e transforma a vida do ser humano. Por isso que a palavra testemunho aqui não significa contar histórias sobre a vida. A palavra testemunho que Davi usa aqui é a palavra edutri, em hebraico. E essa palavra significa depoimento de uma testemunha confiável. O que significa isso? Significa que as Escrituras é o testemunho escrito da testemunha confiável. Quem é a testemunha confiável? Deus. E qual é o seu testemunho infalível? A palavra. E como é que eu posso acreditar que a Escritura é esse testemunho do próprio Deus e que eu devo confiar nela? Veja Isaías, deixa marcado o Salmo 19. Veja Isaías 34. Veja esse texto, irmãos, grifem esses textos na Bíblia de vocês. Isaías 34, versículo 16. Ele vai mencionar a palavra aqui, ele vai mencionar o testemunho. Depois ele vai mencionar a testemunha. Esse versículo é maravilhoso. Veja, Isaías 34, 16. Há uma ordem aqui. Isaías 34, 16. Buscai, onde? No livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará. Nenhuma nem a outra faltará. Porque a boca do Senhor ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Estão percebendo isso? O que é o testemunho? O livro do Senhor. Quem é a testemunha? O Senhor. Porque tudo que está neste livro foi a boca do Senhor quem falou. Por isso é confiável. Se fossem as palavras do pastor Marcos, se fossem as palavras de qualquer intelectual, você poderia duvidar. Mas este livro traz as palavras da testemunha fiel. Este livro traz as palavras da boca de Deus. Por isso é um testemunho totalmente confiável. Não há o que temer, não há o que duvidar. É totalmente confiável, sem erros, sem contradições, sem defeitos. Esta é a Sagrada Escritura. Agora note, o que ele é? Já vimos o que é testemunho. O que ele é? Qual é a sua principal característica? Salmo 19, verso 7, parte B. Testemunho do Senhor é fiel. A principal característica do testemunho de Deus, da palavra de Deus, é que ela é verdadeira, fiel e digna de total confiança. Já mencionamos isso. O que ela faz? Davi diz, dá sabedoria aos simples. A palavra simples aqui, irmão, não são pessoas que usam roupas baratas. Eu já vi gente pregando assim.
Veja bem, a palavra dá sabedoria aos simples, aquele povo que anda com as roupinhas baratinhas, que anda com um chinelinho de dedo, sujo, que não tem dinheiro, é os simples. Na Bíblia não é isso não. Não tem nada a ver com isso. A palavra simples aqui no hebraico indica as pessoas que possuem uma ignorância ingênua. Ou descreve também pessoas que acreditam em tudo sem um pré-julgamento teológico. Esse é o simples aqui. Vou traduzir em termos mais claros para os irmãos entenderem. O que é um simples? É uma pessoa ignorante, mas ingênua, que qualquer um consegue enganar ela. Um pastor chega e diz assim: olha, R$500 nesse copo d'água, quem dá? Se você beber, você vai ser curado desse mal. Aí o simples, o ignorante, dá 500 conto num copo d'água da Compesa. Ignorância ingênua. Mas isso não significa que ele não é culpado. Ele é culpado. Porque ele é ignorante, mas ele é avarento. Ele é egocêntrico. Essas igrejas de teologia da prosperidade só são cheias de pessoas avarentas. Então é culpado o ensinador e quem está lá também. Porque está lá para ganhar dinheiro e não para buscar a salvação em Cristo Jesus. Os dois estão errados. Mas não tem esse povo assim? Um ignorante ingênuo? Ou então aquele crédulo que acredita em tudo. Tudo que diz a ele, ele come. Igual o menino, tudo que pega, bota na boca. Tudo que você diz, ele acredita. Tudo que se fala, ele pega. É uma pessoa crédula. Ela não faz um julgamento bíblico daquilo que está sendo dito. Ela não tem um pré-julgamento teológico acerca do que é ensinado. Ele simplesmente abraça. Há um pastor no Brasil, eu não vou citar o nome dele aqui, mas há um pastor no Brasil muito conhecido mesmo, e muito profundo, muito bom em sua teologia. Muito bom mesmo, uma contribuição teológica para o país extraordinária, não há o que contestar. É um homem de Deus, mas ele defende o batismo de crianças. Uma pessoa crédula, simples, como está no texto aqui, ingênua, ela vai aceitar isso como verdade por causa de quem está falando. Vocês estão entendendo agora? O camarada tem peso, o camarada tem autoridade teológica no país, é um homem muito renomado, e respeitamos tudo isso, tem uma contribuição muito boa para a teologia brasileira, mas nesse ponto ele está errado. Se eu não sou simples, crédulo, que acredita em tudo, eu vou ficar com aquilo que ele diz que está de acordo com a Escritura, mas eu vou rejeitar totalmente aquilo que ele diz que está fora da Escritura, seja ele quem for. Não importa as contribuições que ele está dando para a teologia brasileira, neste ponto de batizar crianças, ele está agindo como um herege. Não estou dizendo que ele é herege, eu estou dizendo que neste ponto, por causa de um costume da igreja dele, ele está colocando a tradição da igreja acima das Escrituras, porque em nenhum lugar da Escritura a Bíblia autoriza a batizar crianças, em nenhum lugar. Então o que eu faço? Como servo de Deus, bíblico, teológico, que não acredita em qualquer bobagem, eu pego aquilo que é bom e rejeito aquilo que é mal. Fico só com o que é bom e proveitoso e bíblico. Aquilo que é mal eu ignoro, deixo para lá, combato, mas também não vou jogar o menino com água suja e tudo no mato, né? Joga só água suja e deixa a criança. Cuidado para não jogar menino com banheira, com água suja, com tudo no mato. Não, pega a criança e joga o resto fora. É necessário fazer isso, mas o simples não, ele acredita em tudo. Vejam aí como Provérbios descreve esta pessoa, este simples. Veja Provérbios 7, versículo 7. Por favor. Provérbios 7, versículo 7. Veja. Vi entre os simples. A palavrinha aí, ó. É a palavrinha petri em hebraico. Vi entre os simples. Descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Ou seja, descobri entre os jovens uma pessoa simples, uma pessoa que precisava de um juízo mais perspicaz, de uma pessoa que precisava de um juízo mais escrutinador, de uma pessoa que precisava de um juízo mais avaliador.
Ou seja, eu vi esse jovem, e aí ele vai descrever aqui que esse jovem sem juízo, ele vai cometer adultério, e ele vai se deitar com uma mulher de um homem violento que pode matá-lo. Ou seja, uma pessoa simples, ela não avalia as consequências dos seus atos. É a pessoa simples aqui. Mas tem mais. Olha o 14 de Provérbios, versículo 15. Provérbios 14, 15. Que é esse aqui que eu estou mencionando para os irmãos. O simples dá crédito a toda a palavra. Acredita em tudo. Sem julgar, sem avaliar, sem fazer nada. Mas o prudente atenta para os seus passos. Ou seja, uma pessoa simples aqui tem nada a ver com roupa barata, tem nada a ver com chinela de dedo, dá sujo, sem dinheiro. Não, o simples aqui é uma pessoa que acredita em tudo. Irmãos, eu sempre fui assim, não é de agora não, mas eu sempre fui assim. Todas as vezes que eu estou sentado, escutando um pregador, seja ele quem for novo, que vem pregar aqui, ou em qualquer lugar que eu estiver, ou em casa pelo YouTube, seja ele quem for, eu avalio cada expressão dele. E eu consigo descobrir pelo que ele prega, qual é a teologia que está por trás. É isso que a gente tem que entender, o que é que está por trás. Porque às vezes a pessoa chega aqui e ela diz uma coisa, aí parece uma frase solta, mas aquilo representa uma teologia por trás. Representa uma teologia por trás que muitas vezes ela é totalmente perniciosa. E eu fico observando, já sei, ele é adepto do liberalismo teológico. Ela é adepta do movimento de confissão positiva. E eu vou descobrindo as heresias a partir daquilo que está sendo dito. Porque o herege, ele não vai dizer para você, olha, eu sou um teólogo da prosperidade. Não. Ele vai dizer nos ensinos, e pelos ensinos você descobre qual é a sua escola teológica. É isso que nós temos que entender, para não sermos simples. Mas há algo mais aqui. Veja o tanto de coisa que tem na palavra simples. A etimologia da palavra simples, petri, no hebraico, significa, sabe o quê? Uma pessoa de mente aberta. Já viram isso? No mundo é elogio, né? Na Bíblia, é estupidez ter a mente aberta. Então cuidado para você não ficar dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa de mente aberta. Senão a Bíblia está dizendo, você é um estúpido. É um simples. Está vendo como é complicado? A linguagem do mundo, irmãos, não é a linguagem bíblica. Veja como é interessante. O que é o simples é uma pessoa de mente aberta. E o que é uma pessoa de mente aberta? É uma pessoa que tudo que os outros dizem entra na cabeça. Homossexualismo não é pecado. Eu tenho a mente aberta, bota na minha cabeça. Estão entendendo como é a pessoa de mente aberta? Isso é bobagem. Bota na minha cabeça que eu tenho a mente aberta. Na Bíblia, ter a mente aberta é ser um louco, um estúpido, um idiota. Na Bíblia é isso. Porque a frase que é usada aqui, no hebraico, os irmãos sabem que o hebraico trabalha com imagens. E a imagem da palavra simples aqui, mente aberta, é a imagem de alguém que vai dormir à noite e deixa todas as portas e as janelas da casa abertas. Vocês têm coragem de fazer isso? Eu vou dormir aqui e as portas, janelas, vai ficar tudo aberta. O que acontece se fizer isso? O ladrão entra, rouba tudo, cachorros entram, rasga tudo, gatos entram, arranham tudo e acaba com a casa. Então você não pode ser alguém de mente aberta. Você tem que ter a mente fechada. Como? A mente fechada com as verdades da palavra de Deus. Todo ensino que vier e bater na porta da sua mente, você vai olhar pelo olho mágico. Não tem o olhinho mágico da porta? E você vai ver o que é. Se for um ensino correto, você abre a porta e coloca na sua mente. Se for uma heresia, você mantém a porta fechada e diz, aqui não, eu não tenho a mente aberta. Eu tenho a mente fechada com a doutrina bíblica, de maneira que eu controlo o que entra e o que sai na minha mente. É assim que temos que ser. Então pode parar com esse negócio de eu tenho a mente aberta. Não tenha não. Nem venha dizer isso a mim, que eu digo logo, fecha então. Não deixa aberta não.
Veja que Provérbios trata disso. Provérbios 4, versículo 23. Eu sei que quando os irmãos, se há alguém aqui que dizia que tinha a mente aberta, os irmãos não diziam isso, obviamente, no entendimento bíblico. Vocês diziam no sentido do mundo. Não, eu sou crente, mas eu tenho a mente aberta. Mas agora você vai dizer, não, eu tenho a mente fechada para essas coisas. Olha, sim. E quando alguém disser para você que você tem a mente fechada e ridicularizar você, não se ofenda não. Para a Bíblia é isso mesmo. Mentes fechadas, mas fechadas com conhecimento bíblico e correto acerca de Deus e da sua palavra. Veja, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Teu coração. Coração aqui é mente. Fecha a tua mente. É o que o texto está dizendo. Feche sua mente. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, isso aqui é maravilhoso. O crente que tem sabedoria, ele tem autocontrole mental. Ele é quem diz o que entra e o que sai na sua mente. Então não tenha mente aberta, senão você será um simples. Tenha a mente fechada com o conhecimento de Deus e da palavra. E seja alguém prudente, que não abre a porta da sua mente para tudo, mas que tem o controle e só deixa entrar aquilo que de fato vai te fazer bem e não o que vai te fazer mal. Quem entendeu até aqui, diga amém. Quem tem a mente aberta aí, diga amém. Diga amém, para você ver se esse microfone não rola daqui para aí. Vamos lá, Salmo 19. Verso 8 agora, vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos terminar hoje, se Deus permitir. E se eu não conseguir, eu faço um resumo, que já são 3 domingos. E eu estou tirando os professores de suas salas, mas eu vou terminar, fiquem em paz. Veja o verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Agora Davi usa mais uma palavrinha para descrever a escritura. Que palavrinha é essa? Preceito. A palavra preceito aí significa instrução, estatutos, dogmas, axiomas, normas e até mesmo mandamentos. E esta palavra é usada, para os irmãos terem uma ideia, 21 vezes no Salmo 119, para se referir à Bíblia, às Escrituras. Ou seja, a palavra do Senhor são preceitos e instruções bem estabelecidas que governam o nosso comportamento e estabelecem a sã doutrina. Isso aqui é importante, irmãos, porque nós seguimos a instrução da palavra. Nós não seguimos a instrução do socialismo. Não. Nós não seguimos a instrução do marxismo cultural. Nós não seguimos a instrução da psicologia. Nós não seguimos a instrução da filosofia. Nós seguimos a instrução das Escrituras. Quando qualquer ramo do conhecimento condiz com a Escritura, a gente concorda. Quando qualquer ramo do conhecimento, por mais profundo que ele seja, discorda das Escrituras, nós discordamos. Porque os nossos preceitos, o que rege o nosso comportamento, a nossa maneira de ser e a forma de pensar, não é o conhecimento do mundo, é o conhecimento das Sagradas Escrituras. E nós estamos no mês da família, e é importante dizer isso aqui. Há muita coisa que é dita sobre família, irmãos, que é simplesmente um absurdo. Um absurdo. E nós não seguimos esse preceito louco daí de fora. Nós seguimos os preceitos da Escritura. Só para os irmãos terem uma ideia, Engels, ele disse que o modelo bíblico de família deveria ser o modelo matriarcal. E o que é um modelo matriarcal nos escritos de Engels? Eu não estou falando de post de YouTube que eu vi, nem post de Instagram, estou falando do livro dele, eu li o livro dele. Ele disse que o modelo para libertar as mulheres é o modelo da família matriarcal e não patriarcal. Patriarcal é o nosso. Matriarcal. E como é o matriarcal? Ninguém é de ninguém. Já viram isso em algum lugar? Hoje está cheio, né? Ele diz: temos que voltar aos primórdios. Eu não sei de que primórdios ele está falando, porque não tem nada disso na história. Pelo menos não na história primitiva da Bíblia. Vamos voltar aos primórdios, em que a mulher, ela era esposa de todos os homens. E todos os homens de uma tribo eram esposos da mesma mulher. Veja que loucura isso. Onde isso vai dar?
E Engels é aplaudido nas faculdades, ainda bem que tem adolescentes e jovens aqui. É aplaudido nas escolas. Em que é que isso vai dar? Prostituição, pedofilia. Por quê? Porque essa mulher, que é esposa de todos os homens de uma tribo A, ela tem um filho. Quem é o pai? Tiquinho, ninguém sabe. E agora? E agora, se essa filha que ela teve é mulher, ela vai crescer, sim ou não? E ela vai se tornar uma mulher. E pela ordem, ela tem que ser mulher de todos os homens da tribo. Então, uma hora ou outra, ela vai ser mulher do seu próprio pai. Sabe como é que é chamado esse ensino de Engels hoje? Relacionamento aberto. Nós estamos sendo doutrinados pela mídia, pelas novelas, pelas séries. Quando eu digo nós, não estou falando no sentido de que a gente assiste essa porcaria. Eu estou falando do que a mídia está fazendo com essa ideia de relacionamento aberto, que nada mais é do que a teoria de Engels disfarçada. Onde a mulher manda, onde a mulher é uma prostituta, onde a mulher é livre para ser escrava de todos os homens, onde não há responsabilidades maritais, onde a mulher tem filhas para serem possuídas pelo próprio pai. Este é o mundo que está sendo apresentado hoje. Aí eu pergunto aos irmãos, nós vamos seguir este preceito? Não, não vamos. Nós vamos seguir os preceitos da palavra. Porque nós não temos a mente aberta para as coisas que a Bíblia condena. Nós temos a mente fechada com a instrução bíblica da palavra de Deus. Tem mais coisa aqui, irmão. Se eu fosse falar para vocês aqui sobre marxismo cultural, nós passaríamos meses aqui falando sobre isso. Eu tenho um estudo pronto, nunca ministrei esse estudo aqui, sobre marxismo cultural. E talvez os irmãos ficariam assombrados com tantas coisas. Mas eu digo para os irmãos, eles já estão bem avançados. Tem muitas coisas que eles já impuseram na sociedade. Muitas coisas. E o problema desse assunto é que quando se fala em socialismo, marxismo cultural, as pessoas pensam que a gente está falando de política. E é muito além da política, irmãos. É uma questão de doutrinação de comportamento e mentalidade. É muito além da política. A política é uma polarização. O marxismo cultural é uma doutrina. É uma doutrina diabólica. Tem mais a ver com religião do que com política. Para os irmãos terem uma ideia. Primeiro porque Deus é totalmente escorraçado. Deus não tem trono no marxismo nem no socialismo. Deus é um detalhe. Quem quer, quem não quer, joga para fora. Mas voltemos para cá. Veja o que ele diz. Eu trouxe isso apenas para mostrar para os irmãos que nós não seguimos esses preceitos. Nós seguimos os preceitos da Escritura. Davi diz que os preceitos são retos. Ou seja, sem tortuosidade alguma. Diretos, sem desvios. Aqui, Davi traz uma conotação para a Escritura de perpendicularidade. Ou seja, ele está dizendo que a Escritura é bem alinhada e é perfeita em sua ordem. A implicação é que os preceitos das Escrituras fazem com que a gente siga na linha reta, sem medo de se perder. É uma das melhores definições que eu acho. Por quê? Porque essa definição diz: siga pelo caminho das Escrituras e não tenha medo de se perder, porque as Escrituras sempre lhe levará para o caminho certo. Então, se os irmãos estão seguindo o caminho das Escrituras, não há o que temer. Se os irmãos estão seguindo o caminho das Escrituras, não tenham medo. O destino sempre será proveitoso. O destino sempre será louvável. O destino sempre será benéfico. Porque aqueles que seguem as Escrituras não se perdem. Mas os que seguem seus próprios pensamentos acabarão em ruína. Mas veja, o que ela faz? Adiantando um pouquinho. Alegram o coração. Ou seja, a Escritura, além dela ter esse princípio de retidão, sem desvio, sem tortuosidade, ela ainda alegra os nossos corações. Jeremias 15:16, o profeta Jeremias, ele fala isso e eu acho interessante o que ele diz. Jeremias 15:16, ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram alegria, e grande alegria para meu coração.
pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ou seja, Jeremias está passando por um momento de aflição, por um momento de dificuldade, por um momento de tristeza. E ele diz: quando eu encontrei a palavra do Senhor, eu me alimentei dela. E quando eu me alimentei dela, ela produziu em mim alegria. O que ele está dizendo? Quando estivermos aflitos, a palavra deve ser consultada, pois ela alegra o coração aflito do homem angustiado. É a palavra. Quantas vezes isso não acontece comigo e com você, irmãos? Estamos passando por crises terríveis, e nós abrimos as Escrituras, e nós começamos a ler várias páginas da Bíblia, e de repente nós começamos a nos alegrar, e de repente nós começamos a nos erguer do chão da dor, da depressão, da angústia, e nós ficamos vitoriosos e fortes para enfrentarmos os desafios. Quantas vezes os irmãos não entram nessa igreja no domingo à noite, completamente angustiados, completamente feridos, completamente maltratados, mas aí depois de ouvir a pregação e a exposição bíblica da palavra, os irmãos se levantam dessas cadeiras, alegres, fortalecidos e como leões ferozes, prontos para enfrentar os desafios lá fora. Só a palavra faz isso, só a palavra. O divã do psicólogo não faz isso não, irmão, não faz. Não faz, você vai lá, você conta, chora, se angustia, e é uma agonia, e ele diz uma coisa aqui, diz uma coisa acolá, e você levanta, 5 minutos depois você está pior. Mas quando você se alimenta das Escrituras, você se levanta, fortalecido e alegre, não porque os problemas foram resolvidos, mas porque você sabe que o Deus que você serve abriu o mar vermelho, e Ele pode abrir qualquer porta diante de você. Só a palavra faz isso, irmãos. Mas vamos mais, veja aí, o que ele diz mais no verso 8. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O salmista usa a palavra mitzvah aí, mandamento, que aponta para a autoridade da Escritura. Note, quando Davi usa a palavra mandamento para a Bíblia, ele está nos mostrando que a palavra de Deus não é apenas regras de como ser vitoriosos, mas são ordenanças claras que exigem obediência. O que está aqui não é algo que eu olho e diz, talvez eu faça. O que está aqui é algo que eu leio e diz, eu tenho que fazer. É mandamento de Deus e requer obediência. E ele diz aí que é puro, ou seja, não é turvo nem opaco. É límpido, é brilhante, é puro, é claro. O que esse mandamento faz? O salmista diz, ele ilumina os olhos, não esses olhos aqui, mas os olhos do entendimento, os olhos da mente. É a palavra que descortina todos os mistérios de Deus. É a palavra que ilumina os meus olhos espirituais para que eu compreenda a palavra de Deus. Vejam rapidamente, Salmo 130, eu vou acelerando agora. Salmo 130, Salmo 119, versículo 130, perdão. Salmo 119, versículo 130. Veja, Salmo 119, versículo 130. É muito bom, irmãos, aprendermos a palavra. Veja, a revelação das tuas palavras, em outras versões diz a exposição. A revelação das tuas palavras esclarece, ilumina e dá entendimento aos simples, os mesmos que nós mencionamos outrora. É a palavra que ilumina, é a palavra que esclarece e dá entendimento àqueles que carecem desse entendimento. A palavra do Senhor é como esse mandamento, é como essa luz que brilha no escuro do nosso coração entenebrecido e aponta o caminho certo a seguir. Não vamos ler para ganhar tempo, mas os irmãos podem marcar aí, Provérbios 6, 23, Salomão, ele diz que o mandamento é luz, ele ilumina os nossos passos, de maneira que quem está com a palavra de Deus está iluminado. Quando a gente cita aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ou essas expressões que diz que a palavra ilumina, muitas vezes a gente não consegue captar o sentido, porque nós vivemos na era da luz elétrica. Para todo lugar que a gente vai tem luz. Talvez os que conseguem captar melhor o sentido aqui é aqueles que têm um contato mais com o sítio, com as chácaras onde não há ainda iluminação. Mas irmãos, a luz era fundamental nesse tempo aqui. Ninguém saía de casa sem uma tocha. Ninguém.
E eles iluminavam assim no chão. Para quê? Para que eles pudessem saber onde estava pisando. Então para nós hoje é normal demais, a gente anda para lá e para cá, tem luz em todo canto. Mas quando um judeu ia sair à noite, ele pegava uma tocha, não poderia sair sem a tocha. E ele ia geralmente com duas, um aqui e um aqui. Ele ia iluminando aqui os perigos e ele ia iluminando o chão, para saber onde pisava e para saber se algum animal feroz vinha de longe para ele atacar. Quando a Bíblia é usada como uma figura da luz, é essa tocha que ilumina o caminho para que você não tropece e que ilumina também a estrada para que nenhum mal lhe atinja. Essa é a palavra de Deus para nós, é a que impede que a gente tropece, ela ilumina a nossa mente. Somente as Escrituras podem fazer isso. Mas vamos seguir, verso 9, parte A. A palavra do Senhor é límpida e permanece para sempre. Ou seja, Davi usa que expressão aí? Temor. No verso 9 ele diz, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Temor aí se refere à paixão que é despertada nos crentes quando suas mentes se dão conta da verdade da palavra. Eu não sei se isso já aconteceu com você, se não aconteceu, tem que acontecer. Tem que acontecer, porque isso é uma marca de um convertido. De quando você está lendo a palavra, você começa a meditar na Escritura e começa a gerar um temor no seu coração. Começa a gerar uma reverência no seu coração. E você começa a se assombrar com aquilo que você está lendo. Você diz, como Deus é grande. Como Deus é extraordinário. E como Deus é julgador também. E começa a dar aquele temor em você. Por exemplo, quando a gente lê Nadab e Abiú sendo torrados no altar do incenso. Isso ali gera temor na gente. É isso que Davi está dizendo, a palavra ela produz essa reverência em nós. Mas ele diz aqui também que ela é, a palavra do Senhor, o temor do Senhor é límpido. Claro, nós já mencionamos essa palavra, é perfeito. Agora ele diz, permanece para sempre, isto é, sempre a palavra de Deus estará lá. Jesus disse em Mateus 24:35, passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. No capítulo 5 de Mateus 17-18, Jesus disse que nenhum jota, nenhum tio da lei vai passar sem que antes ela se cumpra. O Salmo de número 119, verso 89, o salmista diz, para sempre a tua palavra permanece no céu. E Isaías diz que o homem seca como a flor do campo, e sua glória murcha como as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é imutável. Irmãos, vocês não têm ideia do quanto tentaram destruir esse livro. Do quanto tentaram destruir. Não tem ideia. Queimaram esses livros nas fogueiras. Rasgaram. O próprio catolicismo romano proibiu, pelos decretos do Papa, proibiu qualquer pessoa de ler a Bíblia. Quem era pego com a Bíblia era morto. Rasgavam, queimavam nas fogueiras em praça pública. Eles fizeram tudo isso, a história depõe contra eles. Mas a Bíblia está aqui. Muitos morreram por causa desse livro e passaram, mas o livro permanece para sempre. Ninguém pode destruir esse livro, irmãos. Por isso que nem tenha medo, né? Vão proibir a Bíblia, vão fazer isso, deixe fazer o que quiser. Para sempre a palavra de Deus permanecerá. O homem não pode destruir a palavra eterna de Deus. Agora veja, seguindo, verso 9. Ele diz, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Agora, ele vai trazer a frase final no verso 9. E ele vai dizer para nós que a palavra de Deus é como um juízo. Descrevendo Deus como juiz de toda a terra. Juízos aqui é sentença. A palavra de Deus é uma sentença, é um veredito. Para os justos é um veredito de justificação e vitória. Para os ímpios é um veredito de condenação. Porque Deus é o juiz do céu e da terra. E aponta para a Escritura como definitiva, inerrante, infalível e suficiente. E nós não podemos perder de vista aqui, partindo e caminhando para o final. Nós não devemos perder de vista que esse é o ponto mais alto do Salmo 19. O que Davi está mostrando aqui é que a revelação de Deus na natureza ela é sublime, mas a revelação de Deus nas Sagradas Escrituras é verdadeira, justa e autoritativa. Por que autoritativa?
Porque antes, os livros mais antigos de teologia, se os irmãos um dia forem lê-los, teologia sistemática, bibliologia, os irmãos verão que antes se dizia que a palavra de Deus é autoritária. Aí essa palavra hoje, ela tem ela soa negativo. Aí substituíram autoritária por autoritativa. Basicamente é a mesma coisa, é só bobagem, né, do povo lá fora. Mas ela é essa palavra autoritativa, ela é autoritária mesmo, ela tem toda a autoridade. E ela é suficiente para transformar o homem naquilo que Deus quer que ele seja. E aí nós já lemos, eu não vou ler de novo, 2 Timóteo 3:15 a 17. Ela é totalmente justa e poderosa para promover a justiça no homem. Em resumo, a palavra é extremamente necessária e suficiente. E aí, irmãos, nós vamos já para o pontinho 3, mas deixa eu só dizer isso aqui rapidamente. Eu vim dizendo isso à minha esposa no caminho. Eu me arrisco a dizer, eu não conheço todas as igrejas aqui de Petrolina, eu já andei em muitas igrejas batistas aqui. Não em todas, mas em muitas. Mas eu me arrisco a dizer que a nossa igreja aqui, se não for a mais, eu sei que tem muitas igrejas aí, mas se não for a mais, é uma das que mais investe em conteúdo teológico, que mais investe. As outras têm também conteúdos teológicos, mas que nem a gente, eu acho difícil encontrar. Ah, está puxando sardinha. Não, eu ando nas igrejas. Eu acho difícil achar uma igreja como a nossa. Irmãos, essa igreja já teve um seminário de teologia sistemática, nas quartas-feiras à noite. Há irmãos aqui que têm um curso básico completo de teologia sistemática, que acompanharam aqui na Escola de Fundamentos. Aqui nós expomos livros inteiros da Bíblia, palavra por palavra, toda quinta-feira, todo domingo de manhã, é teologia bíblica clara. Vez ou outra nós trazemos assuntos como esses, pegamos 3 domingos, ou sábados, ou sextas, exposição da palavra. Os cultos de jovens dessa igreja é 1 hora e 15 de Bíblia para esses jovens. Vocês conhecem igrejas assim? Porque sinceramente, irmão, eu prego em eventos de jovens aqui que dá tristeza. É 15 minutos em várias igrejas aí na palavra. A gente faz aqui momentos de reuniões, e se você está perdendo essas coisas, você está perdendo muita coisa boa. A gente vai para uma chácara, e antes dos jovens brincar de bola, tomar banho de piscina, é 3, 4 horas de roda bíblica. Os irmãos já pararam para pensar o quanto a gente fornece de teologia nessa igreja? A gente tem escola bíblica de férias, a gente estudou um curso de escatologia aqui na nossa última escola bíblica, vai ter um agora em julho, onde nós vamos estudar até ontologia, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sinceramente, se tiver uma igreja que mais investe em conteúdo teológico que a nossa, eu preciso conhecê-la. Irmãos, louvado seja Deus pela nossa casa. Louvado seja Deus, e que Deus nos dê saúde, né, pastor? Para a gente continuar ensinando, pregando, sem contar nos domingos, que tanto o pastor como eu nos preocupamos em trazer ensinos bíblicos para os irmãos. Então, de novo, se tiver, louvado seja Deus, mas eu desconheço, como a nossa, pode ter parecido, mas mais não. Não tem não, mais que essa não tem não. Não tem como não, irmão, não tem como. Não tem como. Minha esposa sabe, eu estudo todos os dias, mais de 8 horas por dia as escrituras para ensinar para vocês aqui. Todos os dias. Há dias que eu vou dormir tarde da noite. Há dias que eu nem saio à noite estudando. E olha que eu estou fazendo faculdade de história, eu tenho que ler um monte de livro de história também. Tudo isso porque eu quero que essa igreja cresça teologicamente e viva plenamente a palavra de Deus. E que bom que o pastor Alisson nos dá esse espaço aqui, porque tem pastor que não dá espaço não. E a gente tem esse espaço aqui para o conteúdo teológico. E eu fico vendo os testemunhos. Esses dias uma irmã se aproximou de mim e veio falar que os adventistas foram na casa dela. E ela deu uma aula de Bíblia nos adventistas. E eles saíram tontos de lá. Que é isso? Teologia. Então, você que não pode vir todos, mas venha o máximo que você puder. Nunca pense que você se arrependerá. Todo o trabalho que você vier aqui será proveitoso para você. Vamos terminar agora? Olha aí versículos 10 e 14, rapidinho, vamos ler todo. Que são as aplicações práticas da revelação de Deus para a vida do crente. Davi diz, são mais desejáveis do que o ouro,
mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Na conclusão, Davi faz uma declaração de amor. Diz que a palavra de Deus para ele é mais desejada do que o ouro, mais valiosa do que o ouro depurado. Os irmãos sabem que o ouro depurado é o ouro mais puro que existe, né? 99,9% de pureza. Davi diz, pois a palavra de Deus para mim é mais importante do que esse ouro. Davi não era da teologia da prosperidade, né? Não era. Da teologia bíblica. Ele está dizendo, para mim a Bíblia é melhor do que o ouro. Muito melhor. E ele diz também que é mais doce do que o mel. O mel, embora minha esposa não goste muito, eu gosto muito de mel. Ela não gosta muito não. Mas o mel na Bíblia é descrito como o alimento mais saboroso do mundo. Como é chamada a terra prometida? Terra que mana leite e mel. Então na cabeça do judeu, mel é a coisa mais saborosa do mundo. E ele está dizendo, para mim, a palavra tem mais sabor do que o alimento mais saboroso. Então pensa aí no alimento que você mais gosta. A palavra de Deus é mais saborosa do que isso. Eu gosto de mungunzá, salgado. Eu acho que o alimento mais saboroso do mundo é o mungunzá salgado. Mas a palavra é mais saborosa do que meu mungunzá salgado. Sem carne de porco. Quem for me convidar, saiba. Sem carne de porco, pelo amor de Deus. Ele diz também aqui que a palavra é agradável. Agora, como é que ele conclui, irmãos? Olha o que ele diz. Versículo 12, quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre. Ou seja, ele está dizendo, com a tua palavra, Senhor, livra-me da violação acidental. O que é isso? Violação acidental é quando eu peco por acidente. É quando eu peco e eu nem me lembro que pequei. É quando ele diz, Senhor, eu não sei discernir minhas próprias faltas. Eu sei que eu pequei, mas eu não sei como. Me perdoe também por esses. A gente não peca assim, né? A gente faz coisas que muitas vezes é pecado e a gente não entendeu que era pecado. E o Davi está nos ensinando, pela palavra, peça perdão até por aqueles pecados que você não lembra. Até por aqueles pecados que talvez você não pense que é pecado. E ele prossegue. Ele diz que a palavra não permita que eu seja dominado pela soberba. Aqui é a violação deliberada. É quando eu peco conscientemente. Davi está dizendo, pelo poder da tua palavra, livra-me dos pecados acidentais e livra-me dos pecados deliberados. Daqueles que eu cometi sem perceber e daqueles que eu cometi porque quis. Livra-me de todos eles. E eu quero dizer para os irmãos, a palavra de Deus nos livra do pecado, porque a palavra santifica. E aí como é que ele conclui? Como todo servo de Deus conclui, pedindo graça. Olha o 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele pede graça, a fim de que o que ele fale seja como um sacrifício agradável a Deus. E eu tenho feito muito essa oração, e os irmãos devem fazer também. Que Deus nos ajude, irmãos, ao que nós falarmos seja agradável a Deus. Porque às vezes nós falamos coisas que são desagradáveis. Às vezes nós dissemos coisas que não deveríamos dizer. Mas que as nossas palavras sejam agradáveis a Deus. Aí ele diz aqui, ó, e o meditar do meu coração, não só as palavras, mas também os meus pensamentos. Porque às vezes eu não falo, mas eu penso. Quantas vezes eu não faço isso? Às vezes eu não digo, mas o pensamento está aqui. Às vezes eu não tenho coragem de matar, mas eu já planejei a morte aqui. E Deus tem que nos dar cuidado com isso. Eu me lembro de uma vez que eu deixei a Anaíli só. Por um momento eu fui no banheiro. Eu não era crente ainda. E um jovem se aproximou dela. E eu sabia que ele ia se aproximar. Porque eu já estava olhando, nós éramos namorados. E eu estava olhando e eu sabia que ele ia se aproximar quando eu saísse. E eu tinha que sair para ir no banheiro. E eu fui no banheiro. E de longe da porta do banheiro, um colega meu me fez um sinal. Porque o cara foi lá. E ficou importunando ela. Irmãos, eu saí daquele banheiro com o cão no couro, irmãos. E aqui na mente estava tudo projetado. Os irmãos sabem, eu fui lutador durante muito tempo. Estava projetado aqui. Eu vinha na mente, eu vou dar um murro aqui no gogó dele, ele vai engolir. E depois eu vou matar ele pisando na cara dele. Para os irmãos terem uma ideia de como eu era antes de conhecer a Jesus. Ainda bem que ele me salvou. E quando eu cheguei perto, e eu fazia mesmo, não era só ameaça não. E quando eu cheguei perto, ela pequenininha,
Entrou na minha frente, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, eu vou parar de sair contigo. Aí o homem vai baixando a pancada. Eu vou parar de sair contigo, tu toda hora quer brigar com o povo, não, vamos, deixa esse pra lá, ele tá bêbado. E aí me arrastou. Eu não fiz nada com aquele homem. Mas ainda hoje eu me arrependo. Porque o que eu pensei não era nada bom que eu ia fazer. Então muitas vezes a gente não faz, mas a gente pensa. Aí Davi está dizendo, Senhor, ajuda a que eu não fale, mas ajuda-me também a não pensar coisas ruins. É isso que ele está dizendo, e ele sabe que a palavra faz isso. E ele termina reconhecendo que Deus é a sua rocha, ou seja, o lugar onde ele se firma, e o seu Redentor, aquele que lhe salva. E é assim que termina a revelação de Deus. A revelação de Deus na natureza e nas Escrituras termina dizendo para nós que a palavra nos liberta do pecado, que o Senhor é a nossa rocha e que Ele, e somente Ele, é o nosso Salvador. Essa é a revelação de Deus. Ele é a nossa rocha e o nosso Salvador. Fiquemos em pé e terminamos o nosso mini curso de bibliologia, né? E teontologia. Glória a Deus por isso. Domingo que vem volta tudo ao normal. Os irmãos estarão cada um nas suas salas. E vamos voltar tudo ao normal. Eu vou chamar o pastor, ele vai terminar agora, orando por nós. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Bom dia. Quem foi edificado, levanta a mão. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Marco, te dando sabedoria, viu, pastor Marco? Amém. E louva a Deus por essa igreja. Louva a Deus por essa igreja. Amém, querido? Deus, ele é muito bom. Deus tem sido muito bom para conosco. E como o pastor Marcos falou aqui, aproveite o máximo que você puder. No Salmo 23 diz que o pastor ele leva a ovelha para pastos verdejantes. E essa igreja tem levado as ovelhas daqui para pastos verdejantes. Mas a ovelha vai comer ou não, né? Você pode ir para o pasto e ficar só olhando. Espero que vocês comam da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Logo mais à noite, 18h30, nós vamos ter um culto para a honra e glória do Senhor. Tente trazer um visitante. Amém? Ore por ele, convide ele, manda um WhatsApp e diz assim, Deus tem um recado para você. Ele vai dizer o que é. Venha de noite que ele vai te dar. Amém? Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse dia, tua graça, tua misericórdia, tua palavra, teu cuidado, Senhor Deus, pelo teu perdão, Senhor Deus, e pelo teu amor sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos conceda um dia de paz, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe, Senhor, durante todo esse dia, nos protege as famílias, guarda as famílias, Senhor, e que tu nos leve em paz para os nossos lares, Senhor, e mais tarde nós possamos estar aqui para te cultuar, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Assim nós te oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Não deixe a chama apagar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Deus abençoe a vida de todos.